Boa noite. Nós, as meninas, em nossa apresentação, a gente vai falar sobre vamos falar sobre o comunismo e o socialismo. O professor, você pode dar um ponto para ele? Ele ajudou você também. Bom, o comunismo ele pode ser definido como uma doutrina ou uma ideologia. São propostas sociais, políticas e econômicas, que visa a criação de uma sociedade sem classes sociais. No comunismo, os meios de produção, como fábricas, fazendas e minas, deixariam de ser privados, tornando-se públicos, pois a ideologia do comunismo defende a ausência do Estado. Já o socialismo é a transição do capitalismo para o comunismo e se caracteriza pela abolição da propriedade privada e dos meios de produção, e instalação de um Estado forte, onde a sociedade se organizaria rumo à igualdade plena, em que os trabalhadores seriam os dirigentes e o Estado não existiria, promovendo assim a igualdade social. Nessa transição do socialismo para o capitalismo, é necessário a participação do Estado para defender os trabalhadores dos que querem que o capitalismo volte. Historicamente, os partidos sociodemocratas advogaram o socialismo de maneira estrita, a ser atingido através da luta de classes. Isso começou no início do século XX. No Brasil, os sócios-democratas tentam reformar o capitalismo democraticamente, através da regulação estatal e da criação de programas que diminuem ou eliminam as injustiças sociais inerentes ao capitalismo, tais como Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, ProUni e entre outros programas. Essa abordagem difere significativamente do socialismo tradicional, que tem como objetivo substituir o sistema capitalista inteiramente por um novo sistema econômico caracterizado pela propriedade coletiva dos meios de produção pelos trabalhadores. Um partido que a gente vai citar aqui é o Partido dos Trabalhadores do PT, porque é o que a gente mais conhece. Atualmente o Brasil é comandado por socialistas, né, por pessoas da esquerda. Então vocês vão ouvir falar um pouquinho do PT em algumas ocasiões aí. E a gente decidiu falar do PT, porque é o Brasil. E aproveitando já o dia da discussão lá do Rafael, que eu até debati, foi a questão disso, porque eu já estava estudando sobre isso, e até eu falei e tal, a gente também que debateu ideias, né? Então foi por isso, porque a gente colocou o PT como uma melhoria. Quem conhece a história do PT, do Lula, sabe que ele sempre foi de esquerda, que ele sempre lutou para o povo. Então, o que acontece? Hoje, se o Brasil teve uma evolução, pode ser que não seja uma evolução, mas se ele evoluiu um pouco, foi porque alguém de esquerda lá no passado lutou muito. Então, é isso que a gente vai abordar um pouquinho, a revolução, as lutas de algumas pessoas aqui, tá bom? Então, por favor, eu quero que vocês se dividam em 5 pessoas, mais ou menos, em cada canto, que a gente vai explicar um pouquinho dos revolucionários, socialistas, do século XX. Aí invadiram no meio da noite, como vocês já devem ter visto no filme, como vocês se viram. Invadiram no meio da noite, eles poderiam de 2 e prenderam. E os caras prestes ficou anos e anos, foram 10 anos presos, sem poder ter contato com ninguém. Apenas escreveu algumas cartas, ele poderia fazer isso. E o Vargas falou que ele estava indo contra o país. Vargas finalizou. Ele
fala, pode ser que ele tenha morrido um pouco de desgosto com o PT, por causa que ele estaria no salão, mas eles falam que o PT conseguiu mudar pelo menos um pouco do que ele queria. Então, ele acreditava, sonhar, ele sempre fala, tem um trecho que ele fala, se a gente não sonhar, não acreditar aqui, tem dando negócio, não adianta a gente estar aqui pra nada, entendeu? Então, eu não tenho pra mim. Dá pra rodar? Aqui já pode rodar. Rodar pra onde? Pode rodar na direita, lá na direita. Ela ficou mais tranquila, a gente deixou ela mais tranquila. É, mas é normal. A gente deixou ela mais tranquila, falou que a câmara de gás foi peido. Vamos lá. Vocês já ouviram falar do Colônia de Carvalho? Pode falar. Eu nunca ouvi falar. Mas eu sei que esse cara aqui é o Lula. Como a gente pode falar tanto de socialismo, comunismo e tudo mais na escola e nunca ouviu falar do Parece o Raul, mano. Eu sei. que é um socialista brasileiro. E tem uma puta de uma história, uma puta história. Vou contar um pouquinho pra vocês, bem resumidamente, porque a história dele é muito grande e bem legal. O Apolônio, a trajetória de um libertário, porque o Apolônio, ele nasceu em 1912. Tá? E desde o começo, quando ele foi pro exército militar no Rio de Janeiro, ele tinha na cabeça dele que ele tinha que mudar o Brasil, também falou de Brasil. Que ele tinha na cabeça dele que, pela época que ele ficou, pela miséria que ele sofreu também, que aquilo deveria ser mudado. E não adiantava a gente ficar dentro de casa. Ele sempre colocou isso, que não adiantava a gente ficar dentro de casa esperando alguém vir e falar, vamos lá, melhorar. Então, ele foi, lutou com o Getúlio Vargas. Ele foi preso várias vezes aqui, carona desse, daí depois da prisão do golpe de militar, levaram eles em muito separados esperaram francesa, mas também levou na pausa, foi levou um tiro e foi entregue para 45 militantes do mundo inteiro, jovens que queriam mudar o mundo. Ele foi para lá para lutar na Guerra Civil, na época da Segunda Guerra Mundial, e na ocasião eles perderam a guerra, mas eles tiraram uma lição. Ele fala que ele nunca viu tão na vida dele um tanto de gente se mobilizar por uma causa. Então, na cabeça dele é o seguinte: se a gente quer uma coisa melhor, não adianta a gente tem que se mobilizar e ir à luta. E ele sempre colocou isso dele. Aqui ele fazia parte do Partido Comunista, e com o tempo aconteceu algumas diferenças dentro do Partido Comunista. Ele saiu do Partido Comunista e montou o próprio partido, que era o Partido Comunista Revolucionário Brasileiro. Só que aos 60 anos ele ainda tinha aquela ideia, depois de quase morrer dele, que quando ele, numa dessas idas e vindas que ele morreu, que ele quase morreu, ele apanhou tanto que o médico chegou e falou pra ele, falou pros militares que estavam batendo ele, mas uma surra que ele leva, ele morre. Então eles caíram, então o que os militares fizeram? Jogaram ele dentro da cadeia de prisão e deixaram ele lá. Ele falava que eles olhavam no cadáver. E numa dessas, um amigo dele que ajudou ele a fundar o Partido Comunista Brasileiro. Então, o Apolônio é um triste, ele foi um grande funcionário. E aqui, essa foto é uma pré-comissão do PT. O Lula, quando ele voltou numa dessas vezes no Brasil, que ele já estava mais calmo, ele já tinha 60 anos. A família dele toda foi revolucionária, eles foram presos, a mulher dele lutou nas forças de comando. Eles eram Rodou. Eles eram considerados, ele foi considerado coronel na França por bolcheviques. Ele veio, ele foi o primeiro, ele fala o país do Brasil, ele foi a primeira pessoa que assinou o negócio do PT. Eu lembro de deixar a foto muito clichê, mas a história dele é muito legal. Se vocês quiserem, tem um documentário muito bacana de uma hora. Se vocês quiserem, vocês pesquisam, tá? Vocês podem ficar à vontade, aqui tem algumas frases dele bem legais. Se vocês quiserem saber a história dele. Espero que vocês tenham aprendido. Valeu. Posso fazer uma pergunta? Como que o Lula perdeu o dedo? Cara, eu não tô falando do Lula. Eu não estou Chupando cana. Vamos lá? Olá, pessoas. Tudo bem? Olá. Gente, já ouviram falar hoje? É legal. Esse não. Eu estudar sobre o plano de trabalho. Essa aqui reputação nacional, continua pra ele. Naquela época, as ideias políticas nacionais,
Após o ataque à chocada, ele foi resgatado na ocasião e preferiu valor de ele se formou em medicina na Argentina, ele se especializou em alergia. Aí no início da década de 50, ele e seu melhor amigo Alberto Granado, eles partiram numa aventura que eles percorreram Essa daqui que ela fica nervosa. Então o que acontece? Lenny foi preso por defender esse ideal. Ele foi preso, ele foi cumprir pena na Sibéria, pelo puro. Depois de sair de lá, em 1900, ele foi se exilar na cidade, ele foi se exilar na Suíça. E lá fundou o Partido Bolchevique, que é considerado o maior partido socialista do mundo. Esse partido foi fundado por ele, esse cara aqui, o Stalin. Os dois tinham o mesmo ideal, queriam que a Rússia crescesse, porque assim, o dinheiro do povo estava. Deve ser deixar no país legal ou ilegalmente, não estarem de acordo com isso. E muitas dessas pessoas são organizadas em movimentos anti-Fidel também. E em 2008 agora, ele renunciou à presidência, deixando seu irmão no lugar, né? Claro que ele estava por trás, a família dele. E ele permaneceu 50 anos no poder, então ele E aqui tem algumas fotos dele com cheiro, até, e aqui algumas frases dele. Eu falei 50 anos, e ele deu uma mensagem na escola pequena utopia. Era de um dia pro outro, esperando uma qualidade da Para de me filmar. Você é irmão do Casa Grande? Você é irmão do Casa Grande? Até então a gente só pegou gente que foi torturada. A Olga, a Rosa, só tem gente. Ronaldo! Eu não. Nem eu. Eu era. Quem morreu aí? Quem morreu aí? A Rosa. Rosa do Xingu. Até essa estátua aqui, ó, dela. Caiu. Essa é a Rosa? Essa é a Rosa. Essa é a foto dela. E essa aqui Aqui é é o a marido estátua. dela. De bronze, aquela estátua. Aqui é o marido dela e ela. E aqui é o monumento onde fazem homenagens a ela. Mais uma que lutou O rio pelos que tá direitos atrás aí. é onde jogaram o corpo dela. E tomou um cacete. Porque todo mundo que lutava pelo direito antigamente era Todo mundo cacete. apanhou, né, mano? Ou morria. É verdade. Só colocava pra fora do país. Exilava, né? E tem essas coisas. Eles dão uma... Só muito legal, hein, mano? Tudo bom. Gente, muito obrigada. Boa noite. Eu vou falar da flor de chá, você xingou? Se o professor, alguém foi falar de trabalho, tá? Você é a primeira pessoa, até eu, uma flor de Carvalho brasileiro, nasceu em 1912, tá? Revolucionário socialista, desde sempre. Quando ele nasceu em Mato Grosso, foi para o Rio de Janeiro, no exército militar, e desde aquela época você colocava na cabeça dele: eu vou ser revolucionário, eu vou mudar o Brasil, e se eu quero mudar, se eu quero um país melhor para minha família, mais eu tenho que começar de mim, ele vai esperar eu ficar sentado. E aí ele vai passando essa ideia na cabeça. Então ele foi passando por várias revoluções, ele tem uma ampla história no Brasil, mas principalmente no governo de Vargas, no qual ele é
o Apolônio, nessa vida pelo Brasil, o que acontece? Uma vez ele foi preso no Rio de Janeiro e quase morreu. O Getúlio mandou bater muito nos comunistas. E até o médico chegou aí e falou que o militar ia fazer assim, mas fosse uma atividade ele morre. E aí jogaram ele na cela com um cadáver, ele contando uma parte do sangue que ele conta que se mais um e aí ele levantou, ele ficou ele saiu da prisão, ele foi pra espanhol, ele junto com depois do 45 minutos de jovem, ele fala que ele nunca viu uma solidariedade tão grande nos 93 anos de presente. Relata tudo. Não, ele já nasceu com isso, porque o pai dele era soldado. A família dele já tinha uma ideia de soldados, de militares. Ele era de militante, ao contrário do que o pai dele criava. Tanto é que na primeira vez que ele foi preso no Brasil, quando ele saiu da cadeia já era ex-militar. Ele colocava só Apolônio de Carvalho, ex-militar, e sou quando foi conduzido, eu sou o coronel da França. Por quê? Depois da Guerra Civil Espanhola, eles perderam essa França. E foram, a maioria tem um momento que eles perderam isso, então ele conta que eles perderam muitos jovens, eles vão para a França, eles usam de novo, contra o nazismo. E aí o que acontece? Na França eles conseguem libertar muitos socialistas e políticos lutados contra o nazismo na França. Ele continua da França, ele é considerado um coronel até hoje. Hoje a relação do Brasil e da França é muito boa por causa, um dos causas produtores. Você pega o ano da França no Brasil sempre está falando de carnaval. Aqui, como vocês podem ver, eu tenho algumas fotos da trajetória de libertários. Aqui é o Apolônio. Conseguiram olhar na foto, eu acho que a foto dele ele quase 92 anos segurando uma foto dele. Aqui é a Helena, mais seminário que eu praticamente uma história gente, quem quiser saber o comentário dele é muito bacana, acessem Vale a Pena Sonhar no YouTube, tem um documentário de 1 hora que é muito bacana e é um documentário com ele. Quem quer saber mais sobre o assunto, pesquisa. Parabéns, parabéns. Show de bola, hein? Gente, eu vi algumas frases dele, obrigada. Show de bola, né? Não. Só um trechinho, mas agora eu vou saber. Ah, que legal, pelo menos, vocês professor. Só um trecho. E a Mônica são de pessoas de Apolônio. Você já ouviu isso? O professor também, né? Professor? Fazer aula sobre ele, vai ser um vídeo dele. É bacana. Eu tenho aquele Vale a Pena Sonhar. Vale a pena sonhar, isso. Então vamos. Então vamos lá. Show de bola, hein, mano? O Apolônio de Carvalho. Deixa eu mudar. Pra gente ele permaneceu 16 anos numa cidade depois ele se mudou para Buenos Aires, onde mais tarde ele foi para medicina e se especializou em alergia. No início da década de 50, seu melhor amigo, o Carlos Granados, veio partir deu a ele de 14 mil quilômetros e uma moto. A moto eles aumentaram a viagem, ele ajudava dois, faz médicos e ela foi para aí foi a partir dessa viagem que ele veio a saudade de um médico. Ele achava que ele podia mudar ele. Só que ele seguiu o dele com ela, aí mais tarde ele foi pro México. Ele trabalhou de ele conseguiu estabelecer na ele ficou perto. Aí depois, através de um concurso, passou a trabalhar no maior hospital do México. Foi lá que ele conheceu o Raul Castro, que era irmão do Castro. E a primeira que eles estavam querendo tirar o governo ditatorial da Bolívia, que era pela urgência latina. Ele resolveu então ir com o médico em Rio. Chegando lá, ele viu que não queria. Ele avançou as benefícios, foi combater aí eles conseguiram dar o socialismo na Bolívia. E eles ajudaram a só que a gente devia continuar o papo,
de autoritarismo, radicalismo, violação dos direitos humanos, além de perseguição a religiosos e homossexuais. Milhares de urbanos deixaram o país de maneira legal por não concordarem com isso. Então, organizados em movimento anti-fidel, reuniões de transição à presidência, deixando seu irmão no lugar, caso que ele esteja lá. Naquela época, fez muitas frases e falava de sonhos, sonhos são possíveis. Verdade. Ela fez essa frase no momento em que estava invadindo o povo, estava acabando com os partidos, ela conseguindo atacar todos os partidos de esquerda. Aí, para incentivar, que eles se encontravam em pequenas reuniões, para incentivar, ela falava frases bonitas, porque ela não via assim guerra, ela via uma luta, ela pensava no monte, ela não pensava assim, ela era de classe média, se ela pudesse, ela chegar ao porque ela não mas ela ensinava isso assim, no mínimo, em todos, ela pensava em geral. Os socialistas estão Rodou? Roda, Jequiti. Isso aqui. É o último. Show de bola, hein, mano? Parabéns. Da hora. Como tá a escola grande? Seu cá. Tá com vergonha. Tá com vergonha. Falou igualzinho o Flávio, hein, mano? Ok. Ficou da hora. Ela ia vir. Não deu. Muito bom. Legal. Muito legal. Aquela menina ali tá morrendo de vergonha. Costa com a câmera lá, ela trava. Nem vou lá. Ó. A Erika. A primeira ela... Ai, meu Deus. Os dois tinham um ideal, eles queriam que a Rússia fosse um país mais justo, um país igual para todos. Que nem aquela frase que tem no Brasil, né? Um país igual para todos. Só que o que acontece? Não foi tão fácil assim para tirar o Collor do poder. Eles conseguiram tirar o Collor do poder, fizeram uma carta para tirar a Rússia da Primeira Guerra. Tirar a Rússia da Primeira Guerra tem que ir para os Estados Unidos automaticamente. Só que eles pegaram um país quebrado, um país que não tinha economia, não tinha mais nada. Tiveram que fazer o quê? O Cesar Collor tinha privatizado, eles tiveram que desprivatizar. Seriam bancos, indústrias, escolas. Desprivatizando, a primeira coisa que ele fez foi fundar a NER, que era a economia, nova política econômica. E esse fundo de garantia foi utilizado na indústria agrícola. E como ele fez assim, eu vou patrocinar esses caras, vou crescer em cima deles, vou fazer a população chegar em cima deles. A economia deles foi por causa disso. Por isso que vai fazer as taxas. Usando as bases, a população.
Então vamos lá, no último. Acaba aí, ó. Acaba aí. Fechou. Tá, vai todo mundo de novo? Pode ficar onde tá. Gente, para finalizar, eu vou falar do Karl Marx, que ele foi o grande assim, né? Conhecido que é o idealizador do comunismo. Ele foi um filósofo, cientista, político e socialista revolucionário. Ele foi muito influente na época e até os dias atuais de hoje. É ele. Muito conhecido por seus estudos sobre as causas sociais. Ele teve enorme importância para a política europeia ao escrever o Manifesto Comunista, juntamente com Friedrich Engels, que deu origem ao marxismo citado anteriormente. As influências de suas ideias atingiram todo o mundo, como na vitória dos bolcheviques, né? Isso, na Rússia. Enquanto suas teorias começaram a declinar quanto à popularidade, especialmente após o colapso do regime soviético. Elas continuaram sendo muito utilizadas hoje em movimentos trabalhistas, práticas políticas e movimentos políticos. Obrigada pela presença.